Ou seja, para ajudar a população mesmo não foi. Não foi. Pessoal, a gente tem um cardápio preparado aqui no 3 em 1 e você sabe disso, mas também estamos de olho naquilo que vai acontecendo nas notícias que chegam. E eu quero colocar uma aqui para debate e vocês estão preparados, eu sei, porque tem a ver com o senador Marcos Duval, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal na semana passada, com decisão do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive bloqueou as redes sociais do parlamentar. Diante desse bloqueio, em que ele não conseguia falar ali diretamente por suas redes, ele usou a tribuna do Senado para falar sobre a operação da PF e disse que essa ação foi política. Vamos acompanhar e debater. A Polícia Federal estava extremamente constrangida, sabendo que era uma operação política e não polícia. E foi a primeira vez que teve uma operação nesse nível, tanto na residência minha pessoal do Espírito Santo, quanto daqui da funcional, quanto ao meu gabinete, de não encontrarem nada de ilícito, nenhum documento fomentando golpe, absolutamente nada. E fontes me passaram que foi uma coisa que teve uma insistência do ministro Alexandre de Moraes para que fosse no dia 15. Colocando aí na conta de Alexandre de Moraes, mas Marcos Duval é alvo de um inquérito que pode colocá-lo, inclusive, respondendo por 5 crimes diferentes, todos eles contra a democracia. Eu quero entender de vocês se de fato houve exagero em relação a essa operação ou exagero ao não permitir que Marcos Duval pudesse usar suas redes sociais para se manifestar e se vocês enxergam uma ação política no que está sendo investigado até agora. Alan Gani. Olha, a gente não pode descartar essa hipótese que ele levanta, justamente porque ele tentou protocolar um pedido para a convocação do então ministro Alexandre de Moraes. Então existe esse contexto político. Se ele é verdadeiro ou não, a gente não sabe, mas é uma hipótese a ser levantada. Em relação ao não uso de redes sociais, isso não é previsto, isso não tem aí previsto no código, não pode usar a rede social. Eu acho que é uma medida bastante extrema, bastante autoritária. Você está impedindo a pessoa de falar, de exercer um direito da liberdade de expressão que é fundamental na democracia. Elaine Keller, Marcos Duval se coloca como uma vítima ali na tribuna do Senado, mas neste inquérito que o investiga por esses supostos crimes, ele já mudou a versão uma série de vezes e as versões que o colocaram numa posição crítica saíram da própria boca dele. Como é que você enxerga? Exatamente. Eu não sei se a gente deveria proibir o Marcos Duval de usar as mídias sociais ou simplesmente falar, né? Porque é um sujeito que já mudou as versões não sei quantas vezes, né? Para além disso, foi extremamente antiético. Ele está na comissão parlamentar de inquérito do dia 8 de janeiro, foi lá e pegou um documento sigiloso e publicou, que foi o relatório da ABIN, que ele publicou nas suas mídias sociais. Isso por si só já basta para ele ser impedido de usar as mídias sociais. Porque ele pré-selecionou ali alguns documentos e colocou para que a população fizesse ali sua interpretação. Então, de novo, a história de ficar fomentando, inflamando a população com informações limitadas, não vou nem dizer com desinformação, mas com informações pré-selecionadas, ou seja, você mostra só um pedaço do quebra-cabeça, você não mostra o todo. E Marcos Duval é useiro de fazer isso, né? Para além disso, eu até falei isso também aqui na sexta-feira, tem uma publicação dele de 1919, desculpa. Pelo amor de Deus. 2019. Senão Marcos Duval fez o quê, né? Quantas harmonizações ele fez? Exatamente. Ele e eu, né, para estar aqui. 2019, em que ele fala que o Brasil é o crime organizado e o STF é o departamento jurídico desse crime organizado. Quer dizer, desculpa, o senhor é um parlamentar, né? O senhor vive com o salário pago pela população, em casa funcional, passagem aérea paga pela população, plano de saúde. A gente não pode ter um parlamentar perdendo tempo com esse tipo de conteúdo, principalmente usando os meios digitais para esse tipo de conteúdo. Ele tem que trazer informação, ele tem que trazer projeto de lei, ele tem que legislar. Então, assim, ele é indefensável, me desculpa, Alain, é indefensável. Ele tem que realmente perder o direito de se pronunciar nas redes sociais para parar de falar tanta besteira. Gustavo Segré é indefensável? Não, é um direito constitucional. As pessoas podem manifestar, inclusive podem até errar, como Marcos Duval fez, um monte de erros,
e que, do ponto de vista jurídico, podem ser até aproveitados. Se ele falasse e continuasse falando, até o judiciário poderia aproveitar essa sua vontade de falar coisas que às vezes são desconexas ou de publicar coisas que não deveriam ser, precisamente como argumento para o processo. Mas o caso esse em particular é que o senador disse na tribuna a única coisa que ele poderia dizer, que foi uma questão pessoal, que foi uma questão armada contra ele e que nada foi encontrado. Agora tem que deixar a justiça, obviamente, fazer o seu caminho. Mas temos que ter muito cuidado com essas questões em função de um motivo pelo qual se solicita ou a justiça pega celular e documentos para que isso não seja um desdobramento futuro de outras possíveis causas contra a pessoa.